Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha no nosso programa diário de lives do Control Mais Café com o Sérgio Taldo, mais uma live nesse momento de quarentena do coronavírus, de abril até hoje, né? Hoje estamos realizando a nossa live de número 127, 127. Vão anotando aí, com a minha amiga Thalita Guerra Frinze, né? Tivemos que remarcar essa live em função de um problema técnico e vamos hoje começar em grande estilo falando aqui sobre a busca da excelência no novo normal. Bem-vinda, Thalita. Permita-me registrar aqui o nosso comentário que vai ficar fixo da nossa live extra, hoje, segunda-feira, dia 26/10. Nossa live das 5 da tarde. O tempo está passando de uma forma muito diferente. Não sei se vocês já perceberam isso. A nossa percepção de tempo não é mais a mesma. Estamos tendo uma aceleração exponencial. Bem-vinda, Cristina, minha irmã de Teresópolis, Casa Le Parque. Então, hoje, nossa live extra com a Thalita Guerra. O tema é a busca da excelência no novo normal, né? Tem muita gente questionando essa história de novo normal, de novo anormal, se é que existiu algum normal alguma vez na vida, se é que em nossos momentos de vida, desde que o homem é homem na face da Terra, existiu algum normal, né? Então tem pessoas, inclusive, falando sobre o novo anormal, né? E a Marta Gabriel, ontem conosco aqui, na live de domingo, comentou e falou um termo que eu vou repetir para vocês aqui, The Next Normal. Então hoje estaríamos no The Next Normal. Com normal, sem normal, com anormal. Vamos abrir a telinha aqui, recebendo hoje com uma grata satisfação a minha amiga Thalita, né? E vamos falar de excelência nesse momento tão complicado. Bem-vinda, Patrícia, do Petropolitano por aí. Pessoal chegando aos pouquinhos. Thalita, hoje os astros conspiram a nosso favor. Não temos nenhuma tempestade, não caiu nenhum meteoro no planeta Terra. Esperamos que a nossa live consiga correr tudo bem até o final e que a gente consiga, com excelência, fazer essa live aí. Para mim é uma grata satisfação estar com você aqui. Você sabe que você está no meu coração sempre. Você é uma pessoa super, hiper, mega amiga. Hoje eu estou aqui com uma camisa, ó, Game of Thrones. Nós vamos falar de Aí, que excelência chique. e entender por que dessa guerra, o que está acontecendo, quem quer excelência, quem não é excelente, por que as empresas buscam a excelência, quem não é excelente é o quê, fica para trás, tem o Covid. Então, toda essa situação da nossa vida hoje atual, né, está nos levando exatamente a essa busca de uma excelência. Inclusive, antes de conversar com você aqui, né, permita aí um pequeno comercial. Eu estava conversando com um grande amigo nosso, depois eu te digo quem é, e conversávamos uma hora aqui falando exatamente sobre todas essas questões, né, do mundo hoje, da situação, dos problemas que estamos enfrentando e do que está se delineando para 2021, né? A questão de vacina, se Verdade. tem vacina, se É. não tem vacina. E hoje você trabalha numa empresa, né, Pierre Fabre, né, que também tem alguma coisa a ver com o assunto. Você vai trazer coisas bem legais para a gente. Thalita, sem mais nem menos, não é todo dia que a gente tem aqui uma mestre em engenharia, né, fundadora da Infinity.7, sócia da Siguralta Underline Petrópolis, né, na área de novos produtos, você coordena uma área de novos produtos, né, lá na PR Fab Group, Black Belt, né, uma pessoa que fez aí uma certificação Black Belt na GE, tivemos lá também juntos na General Electric, Sim. professora, consultora, né, Lean Six Sigma, Seis Sigma, especialista em excelência operacional. A minha reverência por você. Imagina. E principalmente porque você é sobrinha de um grande amigo nosso, Odilon, né, esteve com a gente hoje. Vou referenciar o nome dele aqui, que eu prometi que depois ia mandar para ele o link do Legal. YouTube para ele assistir. Ele está lá Ótimo. aguardando logo depois da live. Thalita, Thalita por Thalita, a palavra está contigo aí.
Ó, Sérgio, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Você sabe que eu adoro participar desses bate-papos. Eu acho que o nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, né? Então, muito obrigada. E você já resumiu bem aí um pouquinho da minha história. Eu realmente fui por esse caminho da engenharia em busca sempre de algo que me incomodava, né? O normal, essa questão de você buscar algo novo, uma inovação, sempre me atraiu muito. E nas ferramentas Lean Six Sigma, na excelência operacional, eu encontrei essa forma de repente, ajudar através da consultoria, ou através das aulas, ou através da própria coordenação de projetos lá na Pierre Fabre, uma forma de compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Então, aos poucos eu fui me certificando em tudo isso para, de fato, ter um embasamento teórico que eu precisava para multiplicar esse conhecimento. E aí o mestrado fechou essa parte com chave de ouro, em busca do doutorado em breve, mas até agora o mestrado, para justamente conseguir dar aula e tudo mais. Que Belinha te permita, né? Que Belinha faça com que você faça o teu mestrado. E, ó, e já de início, não vou nem deixar lá para o final, já vamos printar o super like aí para você. Vou chegar um pouquinho para trás aqui, olha. Isso. Então vai, hein? Espera aí. 1, 2 e... Espera aí. Foi? Agora foi. Foi. Vai botar um desses momentos também? Vamos botar daqui a pouco. Vamos aproveitar que Mark Zuckerberg ainda não chegou. Já vamos botar nós aqui na nossa câmera do Insta. Show, show. Foi também. Porque daqui a pouco Mark Zuckerberg, Bill Gates, né, Elon Musk, esse pessoal tem entrado aqui em modo blind. Entendeu? Eu tô deixando eles participarem, né? Ó, a nossa caneca aqui também, para você aí. Ó, vamos mais uma. Show de bola. Pois eu te mando que aí já tudo. fica aí. Que aí depois você compartilha com caneca, sem caneca, com almofada, sem almofada. Né? As pessoas que estão chegando aqui podem formular as perguntas ao longo da live, né? E a gente vai conversar, né? Repetindo aqui, a busca da excelência no novo normal. A gente colocou novo normal, mas se é que já existiu algum normal alguma vez na vida, e se vivemos um momento anormal, ou como diz a Marta, the next normal, né? O próximo normal. É isso aí. Thalita, eu também sou, como você, engenheiro mecânico, né? Trabalhei na área aí até o ano 2000, aproximadamente, do ano 2000 para cá. Eu fui buscar, assim, uma busca de um propósito, né? De reencontrar meus amigos, né? E aí cunhamos aí o Control Mais Café. E, antes mesmo dessa pandemia, antes dessa aceleração 4G, agora vindo 5G. E aí eu fazia entrevistas com pessoas, né? Nas redes sociais. A gente, como engenheiro, né, você também, como boa engenheiro aqui, a gente planeja, organiza, modifica, vê o que é mais eficiente, o que é mais eficaz, né? E para a gente ter excelência nas coisas, a gente tem que procurar o melhor, né? O que a gente entende hoje nesse mundo, né, o moderno aí, digital, né, com as conexões super rápidas, o que seria excelência? Que depois eu queria contextualizar alguma coisa com a gente aqui em cima desse livro, do Robert Greene, chamado Maestria. Esse livro aqui eu tenho assim, eu guardo ele com muito carinho, assim como eu estava falando com a professora Marta ontem, né, minha amiga, que eu tenho lido os livros assim de uma forma muito homeopática. Tem pessoas que querem devorar o livro. Aí quando você chega na metade do livro, peraí, o que eu li no capítulo 1º ou 2º, o cara já não lembra. Grava, Então eu estou igual o Harari, eu estou lendo, fecho, medito, caminho, incentivo, trabalho, desenvolvo, durmo, acordo. Parece que a coisa vai solidificando mais ao longo do tempo. E aí quando você vai ler o livro, parece que isso aqui eu já tinha tido um insight sobre o que eu estou lendo aqui. É como se você captasse a energia do livro. Então, antes da gente falar de maestria, né, do Robert Greene, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, né, você vai abrir um pouco aí, o que a gente entende hoje por excelência? Que a gente está vendo tudo assim no nível da feira, digamos assim, no nível básico, todo mundo quer fazer tudo. Todo mundo vira coach do dia para a noite. Todo mundo vira mentor do dia para a noite. E ele fala isso aqui. A maestria do mentor. Tipo assim, é o cara da pedra filosofal.
Não é aquele que fez um curso de 2, 3 dias, na segunda-feira abre uma porta, ó, curso de R$ 5.000 aqui, faça comigo, que eu sou o excelente. O que a gente pode hoje desmistificar, visto que na profissão de engenharia, na profissão de político, na profissão de médico, de advogado, qualquer profissão, o cara que vende a fruta na feira, você tem aquele cara que faz porque faz e tem aquele cara que tem o melhor. Como é que a gente pode se orientar dentro dessa busca da excelência, Thalita? Bom, assim, Sérgio, realmente a excelência, às vezes, quando a gente fala essa palavra, parece algo inatingível, parece algo que realmente está lá num pedestal. Não é assim, né? A gente consegue, sim, atingir essa excelência, mas, basicamente, a gente precisa ter um fator que faz toda a diferença, que é uma disciplina. Né? A disciplina faz toda a diferença. Então, independente de qual é a área de atuação, se você está numa empresa, se você tem objetivos pessoais, o que você precisa primeiro, antes de tudo, para você chegar na excelência, é uma disciplina. Você ir um passo de cada vez, para que quando você olhe para trás, você fale, opa, eu progredi um pouquinho. Não imagine que você vai chegar na excelência ou em algo realmente além das expectativas da noite para o dia. Você vai galgar um pouquinho, um passo de cada vez para que você atinja essa excelência. E, basicamente, a excelência é a prática, é você transformar realmente algo em um hábito para que, de fato, quando você perceba suas ações, você comprove que você transformou em algo melhor. Então, a excelência não tem nada de tão complicado assim. O que você precisa é garantir que você faça ações no dia a dia que vão, aos poucos, somadas, garantir esse objetivo lá na frente. Então, a excelência, ela tem que ser desmistificada, como você também comentou aí na sua fala inicial, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que é tão impossível que elas não fazem nada para melhorar ou as empresas acham que não vão chegar em outro patamar. E isso tá errado, né? O objetivo é a gente, aos poucos, trazendo essas pequenas melhorias que geram essa grande mudança cultural, mindset e tudo mais. Então, é bem por aí. É um passo de cada vez e, ao mesmo tempo, solidificando as ações. Né? Ainda referenciando ontem, a gente estava comentando com a Marta, né? Sobre a ideia de que nós estamos fazendo ontem com ela a live de número 126, e hoje a live com você é de número 127, né? E ela disse assim, Sérgio, na realidade são 126 lives, cara, não é uma nem duas. Mostra a persistência, a resiliência, a melhoria ao longo do tempo, até a antifragilidade, citando o Nicolas Taleb, né? O Nassim Nicolas Taleb, naquele livrão, né? Falando sobre a questão da antifragilidade. E o nosso amigo Robert Greene aqui, ele cita, ele começa falando aqui, de uma maneira muito preponderante, que eu acho assim... Primeiro capítulo aqui, descubra a sua vocação. Olha só, logo no primeiro capítulo, a sua missão de vida. Tem pessoas que às vezes passam uma vida inteira e não conseguem saber qual é a sua vocação. Propósito. E qual é a sua missão na vida. Então, com todo respeito, se aparecer um trabalho de cabo eleitoral, eu vou. Se aparecer um trabalho para vender tomate na feira, eu vou. Se aparecer qualquer coisa, eu vou. Se aparecer um treinamento ABC, eu vou. Se tiver um curso de coach que me promete milagres assim de hoje para amanhã, eu vou. Se tiver, de repente, uma cartomante, você pode virar cartomante, astrólogo, sem desmerecer ninguém. Eu vou. E aí, lá à frente, eu vou dizer assim, caramba, tá faltando alguma coisa. Ainda não foi isso. Não é o que eu queria fazer, não é o meu propósito, não é aquilo que eu vim realmente imaginar. Aí ele já, logo de cara, bota aqui, a força oculta. E aí cita Leonardo da Vinci. Entendeu? Um dos grandes, né, mestres aí. O segundo capítulo, que eu vou só fazer o resumo, depois está contigo a live aí. Submeta-se à realidade. Tem pessoas que não querem olhar a realidade frente a frente. Não, amanhã eu vejo isso aí, segunda-feira eu vou começar. Segunda-feira eu começo a academia, semana que vem eu começo a minha dieta, e a vida vai passando. A aprendizagem ideal, de forma que a gente se submeta à nossa realidade. Aí ele vai falando aqui,
Capítulo 3. Incorpore o poder do mestre. Aí vem a dinâmica do mentor. Eu, mestre? Thalita, mestre de alguma coisa? Não. Parece que a gente nunca quer ou nunca se prepara para, tipo assim, receber do professor ou do instrutor aquele diploma certificado e a gente cair realmente na vida normal e se bobear até superar o mestre e ficar faixa preta melhor até do que o próprio professor. Né? Então, incorpore o poder do mestre. Mas só que isso aí não é aquele mestre para obter apenas os seus direitos e não ver os seus deveres, ou ter os seus deveres e não ter os direitos. Você tem que fazer esse jogo. A dinâmica do mentor. É dia a dia, é a cada dia. Aí depois ele vai lá, veja as pessoas como realmente são. A inteligência social. A gente não consegue ver as pessoas como elas são. A gente olha as pessoas como a gente gostaria que elas fossem para nos submeter e nos favorecer, ok? É verdade. Capítulo 5. Desperte a mente dimensional. A fase criativa ativa. Aí você começa verdadeiramente a criar de forma ativa. Tá? Combine o intuitivo com o racional. Aí você começa a entrar no caminho da maestria. E aí você começa verdadeiramente a entrar no caminho da excelência. Ele vai citando várias pessoas aqui. César Rodrigues, Leonardo da Vinci, Fred Roth, Daniel Everett, Johann Wolfgang van Goethe, né? Goethe, Bach, e vários outros mestres aí. Então, esse livro aqui, cara, eu acho muito legal. Assim, em termos assim, de inspiração quanto à questão da excelência. Porque todo mundo quer a coisa de hoje para amanhã. Quer. Vamos lá na nossa cidade? Estamos vendo aqui a nossa cidade. Lojas fechando, né? Vários empreendimentos muito legais não conseguem prosperar porque as pessoas não entendem. Empresas que já estavam mal com a pandemia estão ficando piores, né? Em termos financeiros, em termos de planejamento. O cara quer fazer um trabalho, digamos, que custa um valor, vamos dizer assim, 100, quer contratar um sobrinho que faz por 1,50 ou por 2. Então não vai ter excelência. Qualidade. E aí entrando no caso aí para você, né? Ser uma especialista em excelência operacional, né? Como é que é isso? Né? De repente, numa empresa, você trabalhou, né, em outras empresas antes, né? Você teve aonde? Você teve lá na Causais, na cervejaria Itaipava, no Grupo Petrópolis. Itaipava. E algumas consultorias por aí, né? Então você tem assim uma visão um pouco mais ampla, né, de vários trabalhos que são legais, de experimentos que foram feitos. Então, como é que é essa questão? A gente hoje entra na área de especialidade, de excelência operacional dentro de alguma empresa ou dentro de alguma coisa. Como é que é isso? Porque se a gente ficar sempre no primeiro degrau, a gente não consegue ir para o segundo, não vai para o terceiro, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é se a empresa de fato quer fazer uma mudança. Né, Sérgio? Às vezes, as empresas escutam por aí, estamos implantando Lean, estamos fazendo uma melhoria, eu ouvi que o concorrente está fazendo. Mas a primeira reflexão que tem que ser feita pela empresa é, você realmente quer isso? As pessoas que estão aqui estão dispostas a fazer mudança? Porque nada é fácil, né? Todo processo de mudança tem uma certa dor, né? Que a gente brinca, que é uma dor. Por quê? A gente precisa passar por uma etapa de aprendizado, de treinamento, depois a gente precisa aplicar essa prática que não é comum no dia a dia. Você está acostumado a fazer de um jeito, agora você vai mudar o seu jeito. Isso tem um processo de dor, né? E a empresa, ela primeiro tem que querer. A partir do momento que ela quer, a gente não tem fórmula mágica. Excelência não tem fórmula mágica. A gente precisa entender onde estão os pontos fortes e as fraquezas de cada uma das empresas. Então, todas as empresas que eu passei, a primeira coisa que eu fazia era um mapeamento desse processo e uma entrevista com as pessoas para que eu conseguisse captar realmente onde estava o problema e a gente juntos conseguia priorizar por onde começar. Então, em todas essas empresas, eu já trabalhei com gráfica, distribuição logística, né, num rol ali da consultoria, e todas elas, nenhuma delas, mesmo que o business fosse bem parecido,
Se você me perguntar, Thalita, seguiu uma formulinha? Seguiu um padrão? Não. Não, a gente nunca segue, porque os pontos de oportunidade de melhoria são muito específicos para cada empresa. Então, a gente começa por esse ponto. E aí, a gente, né, assim, o que eu gosto muito de falar para as empresas na hora de mudar alguma coisa, mudar o modelo mental. Olha só, a gente vai fazer um plano, a gente vai planejar e depois a gente vai tomar, de fato, as ações. Porque também uma tendência do ser humano como um todo é ir muito na emoção e pouco na razão, né? E a gente tem essa tendência de botar na prática, não, então vamos executar, vamos fazer um ver e agir, vamos correr atrás disso. Calma, muita calma nessa hora. Vamos fazer um bom planejamento, que isso aí é 80% do trabalho, e depois a gente coloca na prática o que a gente entende que, de fato, vai funcionar e vai ter uma consequência positiva. Isso já elimina alguns desperdícios no meio do caminho, elimina alguns processos que poderiam dar errado e a gente já consegue antecipar essa visão com um bom planejamento. Então, a excelência está muito ligada a isso, a você entender o cenário das empresas, captar a necessidade e ir ao ponto, né? Straight to the point, direto ao ponto para a gente trazer essa melhoria. Então, com certeza esse livro que você falou tem muito disso, né? Dessas dicas, porque ele fala muito de pessoas também, pelo que eu percebi, né? Não conheço a fundo, mas pessoas fazem toda a diferença, Sérgio. Tu conhece o Robert Greene? É um autor que eu recomendo, né? Ele é muito bom. E também eu separei aqui, para a gente trazer, né? Dele também é muito bom, ó. 33 Estratégias de Guerra, né? Do Robert Greene. É um livro muito bom também. E dele também é muito legal As 48 Leis do Poder. Ó, que legal. Esse livro aqui é excepcional. E tem um que está lá na estante, que eu não trouxe aqui, chama-se O Poder da Sedução. Né, em que as pessoas pensam que é só a questão da sedução masculino-feminino, ou feminino-masculino, mas é a questão da sedução de você fazer coisas que realmente a gente não tem a mínima noção, né? E você, pela sedução, pelo encanto, como contar a história, você consegue trazer, né? Temos aqui e o que tem a ver com as pessoas. Muitas pessoas precisam disso, né? Desse convencimento. Exatamente. Ó, tem o Juan aqui dizendo que você é fenômeno. Eu avisei o pessoal aí que não é todo dia que a gente tem uma mestra, né, falando com a gente aqui. E o Rafael Godin, né? Godin, a cultura dos processos é uma das mais difíceis de alterar na estrutura corporativa e quando conseguimos iniciar uma mudança na metodologia ágil, né, por exemplo, o desespero, né, continua. Então isso aí realmente é complicado, né? Deixa eu ver se tem mais algum... continua. Resultado rápido, ele continuou o comentário aqui. Resultado rápido acaba pulando etapas e deixando uma visão errada das inovações. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade e a gente vê muito a frustração no meio do caminho, né? Porque o que a metodologia ela exige? Como a gente falou, a primeira palavra que eu falei para vocês na live, disciplina. Ela exige que a gente faça um passo de cada vez para que a gente não retorne à estaca zero. Esse retorno é pior do que você não fazer nada, porque ele gera uma frustração. Você está lá na linha de frente, né, comprovando as oportunidades de melhoria e a pessoa do outro lado, ela deixa de acreditar naquilo. Então, essa frustração faz com que os processos não deem certo a longo prazo, né? E o que a gente, como divulgador e entusiasta do programa Lean e de excelência operacional, tem que evitar ao máximo, né? Esse é o grande vilão desse processo. Estamos aí conversando de salto alto business. As mulheres realmente estão dando um show. Não sei se vocês já observaram, se a gente voltar lá, né? A Marta Guimarães também, bem-vinda aí, Marta. Se a gente voltar lá, o número das lives, né? E as lives, a maior parte das lives são mulheres, né? Não que eu tenha nenhum privilégio só de entrevistar mulheres, mas a gente está vendo mulheres fazendo coisas assim extraordinárias em várias áreas do conhecimento, muito potencializado pela quarentena também. Thalita, uma coisa que a gente sempre tem em comum, né? Que na live anterior, né? Que acabou caindo aí, né? Que a gente não gosta. Nem a gente não tem a mínima atração por esse camarada, esse Walt Disney, esse rato maravilhoso. O Walt Disney, cara,
Tá vendo? É um livrinho gordinho, né? Pra gente degustar. Esse dia teve uma pessoa que me perguntou, uma amiga, né? Vou resguardar o nome dela. Como é que eu consigo fazer leitura dinâmica de tanto livro? Na realidade, existe uma técnica, né? Para você ler um livro, para você pesquisar, para você ver, de repente, tópicos, fazer anotações. Eu falei, ó, depois eu vou te explicar. E esse é um dos livros tops aqui que eu estou lendo ele, mas eu não quero que acabe nunca. Porque realmente a gente descobre com o Disney, com a questão do Mickey Mouse, né, e da Disneylândia, e do que é realmente aquilo, né? Você já esteve lá também, já teve a oportunidade de ver. Como é que eles construíram aquilo? Todo ano é uma experiência uau. Todo ano você vai lá, pessoas que te recebem super bem. Não é só porque você está deixando dólares lá, não é só isso. Existe todo um trabalho, todo um contexto. Muitos livros estão sendo escritos, né, explicando a excelência Disney. Né? Como é que a gente pode fazer esse grau de comparação da busca da excelência, tanto que é a busca da excelência, porque a perfeição a gente não vai conseguir nunca, né? É isso aí. A gente não vai ter, isso aí. E é um construto diário, e como você falou bem, vai depender se a empresa quer, se o profissional liberal quer, se a pessoa realmente entende como ponto de investimento para ele ter excelência, e aí você se depara com uma coisa como essa, a Disneylândia, e vai lá e você vê aquilo, e cada ano é uma coisa. Fora de série. Fala um pouquinho sobre a sua experiência e o que a gente pode aprender, né, com a Disney, que realmente é um exemplo vivo, independente de ser, é o que está aqui, ó, o triunfo da imaginação americana. Né, o subtítulo aqui, ó, o triunfo da imaginação americana. Então, muito se critica o americano para muitas coisas, mas eu acho que para muitas coisas os caras realmente fazem. É verdade. E isso que a gente fica... Como chocado, assim? né? Eu acho que realmente é uma experiência apaixonante, né? Quem não foi, eu recomendo fortemente que direcione alguma das viagens para lá, porque vai muito além de você se divertir nos brinquedos, né? É uma experiência completa. E eu acho que a gente pode, o que eu acho que é mais visível nessa excelência que a Walt Disney criou é justamente enxergar o valor para o cliente. Né? Então ele tinha uma facilidade muito grande de transformar as ideias em algo prático, mas que tivesse valor para o cliente. Não era um parque de diversão, não é um show, né? Um show que você vai assistir algo, é uma experiência. Então, quando você começa a entender o que o seu cliente espera, você consegue atender muito melhor essas expectativas. E isso é através de justamente mapear essas oportunidades. Com certeza, ele teve muita gente envolvida ali que ajudou ele a modelar da melhor forma possível. Claro que ele tinha muita criatividade, era fora de série realmente, como a gente comentou, mas ele nunca perdeu a essência dele, que é enxergar o que o outro queria, né? E ele não fez algo para ele fez algo para os clientes, independente da idade. O foco é em criança? Não é. O foco é família, o foco é diversão de um modo bem maior do que essa palavra. Então, o cliente é a base de tudo, né? Você conseguindo identificar, você minimiza a concorrência, você evita ficar para trás pelo caminho, te exige uma necessidade de excelência. Tanto é que ele, todo dia que fecha o parque, no dia seguinte, você tem a experiência, o quê? Qual é a sua experiência se você voltar no dia seguinte? Que tá tudo novo. Porque à noite é a hora que a manutenção entra pintando o que precisa ser pintado, limpando o que precisa ser limpo. Então, ele não se preocupa em fazer mais ou menos. Ele se preocupa em dar a melhor experiência para quem está lá. Né? Então, acho que o cliente é a chave. Legal, olha, exatamente cravado aqui, 30 minutos. Eu estou segurando o relógio. Com a gente aqui, ó, Thalita Guerra, @Thalita_Guerra. Eu ainda vou botar um underline, um ponto, underline, ponto, um Y do Infinity, né? @Infinity.7CET. Isso. @Thalita_Guerra, @Sérgio Taldo. Né? Compartilhem aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Eu já fiz alguns prints de tela, a Thalita também. A live daqui a pouco vai estar lá no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e também lá no Instagram.
né? E no LinkedIn a gente em breve está escrevendo um artigo aí, eu inicio, depois a gente acaba, né? Que eu estou com alguns artigos aqui para escrever. E com a gente aqui falando, Thalita, sobre a busca da excelência no novo normal. Não é a excelência, a gente busca a excelência. Thalita, quem tem acompanhado, né? Tá nesse quadrinho ali, ó, né? Eu tenho feito aqui Steve Jobs em 250 frases. Esse é um cara também que eu acho que merece o nosso apreço, né? E ele, na realidade, ele hoje trouxe para a gente ali o seguinte: não tem nada a ver com cultura pop, não tem nada a ver com enganar as pessoas, não tem nada a ver com convencer as pessoas a querer algo que não querem. Nós descobrimos o que queremos. Isso ele escreveu na Fortune em 2008. Então, é uma busca, né? Porque, na realidade, as pessoas muitas das vezes não sabem aquilo que elas querem. E ele complementa aqui na Business Week em 1998. É muito difícil criar produtos baseando-se em discussões em grupo. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem até que se mostre a elas. Então, por exemplo, o iPhone, né? Antes do iPhone, o iPad, o iPod, o Mac, o iMac, todos os produtos que eles criaram, né? Eu tenho feito assim diários, né? 250 frases diárias de Steve Jobs. Daqui a pouco entra uma outra coisa que eu vou organizar aqui também. E a gente vê a busca da excelência com o Steve Jobs e a Apple, né? Depois de Steve Jobs, a própria Microsoft. Como que empresas como a Apple, né? Microsoft, IBM, o próprio Facebook, que foi o início, ainda é a rede das redes, né? O Instagram, né? Que era de um brasileiro, foi vendido para o Face, o WhatsApp, que foi comprado pelo Face. Como é que essas empresas conseguem ter a excelência, né? No desenvolvimento e na apresentação de seus produtos? Tem o foco no cliente, né? Mas muitas das vezes o cliente não sabe o que quer, né? Isso aí. E aí eles criam um desejo, eles vão um pouco além, né? Eles começam a entender as necessidades de um modo geral, fazem sim pesquisas, entendem o comportamento do consumidor e criam algo que ele não sabe que ele vai precisar, mas geram um desejo, né? E a partir do momento que isso vem atrelado a uma qualidade de um atendimento, um aparelho que não quebra, um aparelho que está sempre disponível, uma velocidade que o cliente entende como satisfatória, isso tudo vai criando a fidelização, né? Então, esse desejo, ele se transforma em algo fundamental para a nossa existência. A gente não tinha iPhone, agora tem iPhone e não sabe viver sem o iPhone, né? Então, esse desejo transforma isso numa empresa de excelência. E quando você pensa em referência, a Apple está lá na frente, né? Como uma grande referência por conta disso. Então, aí vai um pouco além do foco no cliente. Vai em criar o desejo para que ele se torne fiel. E essa fidelização você não perde da noite para o dia, desde que você mantenha a qualidade dos seus serviços e seus produtos. Então, é um pacote mais completo ainda. Exatamente. Eu vou fazer até um print de tela aqui, olha, que está aqui o nosso amigo Carlos Cohen. Olha, né, vai me contando tudo, porque aqui travou para mim, eu não estou vendo quem está entrando. Então, você vai me contando quem está aí. Não, não Legal. Tô vendo. Está entrando o nosso amigo Carlos Cohen, que vai estar com a gente na quarta-feira, né, no dia 29, às 18 horas. Aliás, na quinta-feira, dia 29, 18 horas, vamos falar de inovação em tempos de adversidade. Carlos, estamos aqui com a grata satisfação de conversar com a Thalita Frinzi, né, Thalita Guerra, falando da busca da excelência no novo normal. Né? Então, não é todo dia que a gente está com Thalita. A nossa live, né, tivemos um problema recente, estamos repetindo a nossa live, né, refazendo aqui. Fica sempre melhor, fica 3.0, 4.0 melhor. Sempre, né? Melhoria contínua, né, Sérgio? A Naná Júlia aí dizendo que a Thalita arrasa. Thalita, obrigada. Ser mestre em engenharia, né? E ser um black belt. Por isso que eu estou te falando, eu vim com a camisa do Game of Thrones, que o negócio ali, a guerra realmente é estratégia. É uma coisa por excelência, né? Tem a questão, né, de lutar pelos condomínios, pelos locais. Como é que é essa coisa de ser mestre em engenharia, que é uma profissão super fantástica, somos engenheiros, eu sou mecânico, você também, né? Produção. Você é engenheiro, então, você é engenheiro de produção, eu sou engenheiro mecânico de produção e engenheiro térmico, né, especializado em turbinas de avião e motores, né, de combustão interna, também tem a produção. E
ainda fazer esse curso de Black Belt, que é uma coisa fantástica. Como é que rola isso? Como é que você hoje se sente, né, com esse cabedal à sua disposição, olhando o mundo, replanejando, fazendo as coisas que você faz hoje, antes que você era, né, mestre ou Black Belt? Uhum. Então, eu acho que todo esse estudo, ele fez com que abrisse um pouco a minha mente, principalmente na hora de compartilhar esse conhecimento. As pessoas, elas ficam muito na dúvida de como implantar uma ferramenta, de como conseguir fazer isso na prática. Porque a teoria, né, Sérgio, é muito linda, né? A teoria é muito fácil da gente explicar, da gente mostrar que faz sentido. Mas na hora da prática é a hora que a gente vai ver que os resultados, sim, de fato acontecem. Então, o Black Belt foi uma forma de aumentar o meu conhecimento estatístico, trabalhando com números de forma mais proativa, porque quando a gente fala de processos de melhoria contínua, às vezes a gente está falando de um mundo muito qualitativo. Então, você tem um desperdício, você tem um antes e um depois, você tem mudanças ali qualitativas no processo. Porém, a gente também precisa falar e destacar que muitas empresas têm problemas em indicadores, elas têm resultados que não chegam onde um diretor gostaria, uma empresa lá fora, uma empresa multinacional, ela coloca metas e às vezes o indicador aqui, ele não atende às expectativas. Então, para a tratativa dos indicadores, vem o Black Belt com todo o embasamento estatístico para que a gente entenda o comportamento dos números e tudo mais. E o mestrado, ele fecha com chave de ouro essa oportunidade de juntar uma coisa a outra e garantir que eu tivesse uma habilidade de transferir esse conhecimento. Até no meu próprio mestrado, por que caminho eu fui? Justamente em trazer uma melhoria para a metodologia do Seis Sigma, né? Eu trouxe uma oportunidade ali de mais uma etapa no processo para tirar um pouco, juntar um pouco o que é qualitativo com o que é quantitativo. Então, tudo isso junto me tornou uma pessoa muito mais capacitada para, se alguém virar para mim e falar assim, Thalita, tem esse problema aqui, vamos resolver? Eu vou chegar lá e vou conseguir ajudar de alguma forma, né? Então, eu fico muito grata por tudo isso, porque me fez muita bagagem, né? E isso é uma forma também de buscar a minha própria excelência, né? Um dia de cada vez. Pois é, eu avisei o pessoal que a gente iria montar aqui o cubo mágico, né, da excelência no novo normal, porque é muito complicado, muito complexo. A gente está tentando aqui, ó, e eu já avisei o pessoal aqui em casa. A excelência aqui, ó, isso aqui chegou no final de semana, ó. Esse aqui tá montadinho aqui. Montadinho. Isso aqui seria, teoricamente, a excelência, né, no novo normal, perfeitinho aqui. Agora, desmonta isso aqui e chega a esse ponto e queira montar. Tem algumas pessoas que fazem isso aqui em 2, 3 minutos, viram, pá. O cara faz uns artifícios aqui que, de repente, quando você vê, tá tudo montado. Uhum. Agora, você ter realmente a excelência, e aí que tá, Thalita, manter a excelência, com ele todo montadinho, é que realmente é o grande desafio, né? Sim, com certeza. Você não deixar voltar, né, a condição anterior é um grande desafio. Você manter as pessoas motivadas para que elas continuem buscando as oportunidades também é um grande desafio, porque muitas vezes qualquer melhoria ela está atrelada a algumas ações que são de médio, longo prazo. Então, se você não tem a disciplina de chegar lá na frente e cumprir aquela ação que você se propôs a fazer, a gente não tem esse cubo montadinho, né? E fica aquela miscelânea toda. Então, eu reforço muito isso, é sobre pessoas. Se a gente consegue manter as pessoas ali entendendo o propósito da gente trazer uma melhoria, trazer uma performance melhor, uma excelência, você consegue desenvolver e manter um pouco melhor esse cubo aí montado, né? Que eu acho que você não está vendo os comentários aí, né? O Gustavo Rodrigues está informando aí que a Thalita me ajudou muito no Grupo Petrópolis. Que legal. Abraço para o Gustavo, querido. Eu acho que a gente, ao longo das empresas, a gente foi tendo essa oportunidade de ensinar algumas coisas. E o principal, que eu sempre falava para todo mundo, né, nessas empresas que eu passei focada nisso, gente, é para melhorar o trabalho, não é para dar um trabalho a mais.
às vezes a gente tem essa visão um pouco míope, que eu vou fazer tudo que eu já faço e vou fazer algo além. Não é isso. Tem uma hora que a chave muda e a gente vai começar a fazer os nossos processos de forma mais assertiva. Então não é algo a mais, e sim uma mudança na forma de fazer para que a gente busque esse sucesso e essa excelência. A empresa não pode ficar parada, Sérgio. Essas empresas todas que estão falindo, que a gente está vendo fechando agora, se elas de repente tivessem feito de alguma outra forma, pensado antes de chegar nesse nível, poderia ter aumentado um pouquinho essa vida útil. Então, é importante que as empresas se mantenham sempre atualizadas e buscando uma excelência. Olha, você vê que eu estou aqui em estado meditativo, igual a Buda, né? Que o Odilon vai ver a nossa live, vai ver que nós meditamos. Que eu vou perguntar a você aqui uma coisa. Como é que um cara desse aqui, o Thales Gomes, do EasyTax, né? Do EasyTax, eu fiz uma live com o Thales Gomes, que é de Petrópolis, da plataforma Saúde. Esse aqui é o Thales Gomes, com 2 L's e I, do EasyTax. Antes mesmo da Uber, né, ser o que a Uber é, ele tinha o EasyTax. Você sabe o que esse cara fez? Esse cara é brasileiro, né? Ele é brasileiro, como a gente também, né? Tá a fotinha dele aqui, ó. Sei bem. Rapaz relativamente novo. Esse cara conseguiu levar o EasyTax e ele combinou gestão, inovação, criatividade, vou repetir, gestão, inovação, criatividade, e levou o EasyTax para 35 países. Tá vendo aqui, ó? O mapa mundi? Todas as bolinhas aqui, tá? As bolinhas aqui, os países, em 4 anos. Ele levou o EasyTax, eu vou repetir para o Zuckerberg ficar bem tranquilo aí, ouvir a gente. Né? A gente vai falar em Zuckerberg, chega lá no computador, daqui a pouco entra ele aí conversando, how are you, fine, thanks, blá, blá, blá. Como é que o cara consegue fazer o EasyTax em 35 países, em 4 anos? Eu estou perguntando isso e aproveitando, né, que não é todo dia que a gente conversa com uma mestre em engenharia, né, um Black Six Sigma, uma engenheira, né, super amiga do coração, você está aqui no nosso coração, somos grandes amigos e estamos conversando aqui, né, numa conexão aberta, mas isso aí vai servir para as pessoas. E nós trabalhamos numa empresa chamada GE, que é uma multinacional, General Electric. Os caras fazem desde um parafuso a um foguete, desde um parafuso a uma turbina de avião, desde um parafuso a uma grande máquina, né, de ressonância magnética, que você vai, às vezes, em determinados hospitais, você vê lá, General Electric. Como é que esse cara consegue fazer isso se ele não tem, por exemplo, uma excelência no que ele faz? Porque ele teve que ver 35 países, 35 legislações, 35 questões políticas, questões econômicas, normas, contabilidade. Cara, em 4 anos. Ele tem, realmente, ele tem que ter muito foco no seu objetivo. Então, onde ele quer chegar? Se ele quer estar em 4 anos em 30 países, ele precisa ter recursos para que ele consiga atingir isso, né? Voltando um pouco na excelência de algumas empresas em consultoria, alguns diretores falavam, Thalita, eu quero mudar isso aqui em 6 meses. Tá, em 6 meses você vai precisar me dar X de recurso, senão a gente não consegue chegar lá. Ah, não, Thalita, então vamos lá, vamos equilibrar isso. Então, em 1 ano, a gente faz essa mudança acontecer. Beleza, então a gente diminui um pouco essa necessidade do recurso porque a gente aumentou o tempo, né? O Thales e todos esses caras de startup que transformaram seus negócios em unicórnios, né, da noite para o dia, eles tiveram muitos recursos ali envolvidos, pessoas que estavam seguindo esse mesmo propósito. Então, o foco tem que ser muito grande, né, para que consiga entender e captar todos esses processos. E hoje, a velocidade que as coisas acontecem, elas não esperam, né? A gente não pode se dar ao luxo de ficar parado e esperar daqui a 2 anos fazer o negócio escalonar. Você tem que usar o momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, para que consiga essa sacada e essa virada de chave. Então, ele conseguiu algo que muitos não conseguem, mas com certeza tem muito a ver com o foco e o comprometimento ali nesse momento. Inclusive hoje estávamos conversando antes da live, né? A gente não precisa citar nomes, né? E tudo, a gente trocou mensagens.
por exemplo, determinadas empresas que só têm único foco em si e não foco no cliente, ou naqueles que estão realmente na parceria, na comunidade, até o Washington Oliveto recentemente deu uma entrevista dizendo que hoje o momento é de você compartilhar, de trazer conteúdo e ajudar pessoas para depois pensar em botar uma tabela de preços. Né? É o então, collab, né? É o colaborativo hoje. É muito forte. É muito forte. Então você obviamente vai ser lembrado, você obviamente vai ser chamado, você obviamente vai ser consultado, você vai prestar sua consultoria, sua mentoria, seu auxílio por aquilo que você representa e faz. E não único exclusivamente, compre comigo. Aí você vai lá no LinkedIn da Thalita, compre comigo. Aí daqui a pouco, o próximo post, compre meu curso. Compre comigo. Cara, e aí? Então esse modelo ok, a pessoa precisa realmente pagar as contas, mas o compre comigo, faça comigo, venha comigo, compre só comigo. Não. Hoje, inclusive, estávamos também conversando sobre a questão dos grandes aí, né? A Amazon, isso tudo é excelência, viu, Thalita? O próprio Facebook, que tem um monopólio, né? Entre aspas, com o Instagram, com o WhatsApp, o monopólio da informação. O Google, que tem um monopólio da informação. Nós estávamos comentando sobre isso e ele mandou, eu vou compartilhar mais tarde, uma campanha que está sendo feita lá nos Estados Unidos de algumas livrarias que estão indo à falência por causa da Amazon. Olha só. E aí eu ainda botei lá, falei, você lembra daquele filme, Mensagem para Você, Message for You, com Tom Hanks e a Meg Ryan? Ela era excepcional, né? Sabia todas as resenhas de todos os livros, entendia de todos os livros, falava de tudo, mas ela não tinha o capital e não estava na internet como a grande livraria, né, do próprio Tom Hanks. E no final da história os dois ficam juntos, ele fica mandando mensagem para ela e os dois no final acabam juntos. Mas a livraria dela vai à falência porque não consegue competir com a mega livraria. Então hoje, como que a gente vai... A gente tem todas essas variáveis que nós não tínhamos. Né? A gente não tinha... Olha, temos aí a Tarsila Guerra, mais adiante lá entrou uma outra guerra também, que eu não vou me lembrar quem é. A família Guerra está toda aí. Ótimo. Por falar em guerra, A Arte da Guerra. Que eu acho que nós citamos esse livro na outra live, eu trouxe aqui para cessar, digamos assim, a referência de livros, eu acho que você gosta também. Isso aqui é uma versão capa dura, colorida, né? Ela tem imagens coloridas. Isso aqui foi uma pessoa muito especial que me deu esse livro, tá vendo? Todo com imagens coloridas, ó. Esse livro é excepcional. Aí estamos falando de Amazon, estamos falando de excelência, estamos falando de concorrência, estamos falando de grandes corporações, plataformas. O Brasil estaria preparado, Thalita, para a gente enfrentar esses desafios da era moderna digital a partir da formação de bons líderes de excelência? Você que está na área, você que está na universidade, traz essa informação para a gente, porque isso às vezes é preocupante, né? A gente não consegue ver bons líderes. Não, às vezes a gente percebe alguns gaps, né, nesses líderes, algumas faltas de visão de longo prazo para essa excelência. Porém, eu sou uma pessoa esperançosa, sabe, Sérgio? Eu acho que você também, né? Nós somos mesmo. Eu acho que a gente, através dos ensinos, através do aprendizado, através do conhecimento, a gente vai sim tornar essa nova leva, essa geração que está vindo com muito mais visão, muito mais capacidade de se adaptar aos novos processos, agilidade para fazer acontecer. E eu acho que, assim como a Amazon, assim como as grandes empresas, o Google, eles fizeram algo que, com certeza, passou pelo mapeamento da concorrência, o entendimento do mercado. E, já puxando um gancho da Arte da Guerra, a grande mensagem desse livro a gente precisa conhecer a nós mesmos, mas a gente precisa conhecer a nossa concorrência, né? O nosso inimigo. Se a gente não conhece o inimigo, como é que a gente vai se defender? Então, ele diz até mais que a gente precisa conhecer o inimigo do que a nós mesmos. Então, é muito importante isso. Vai subir a muralha da China. Tem que ter estratégia. Como é que você vai subir aquela muralha assim, de hoje para amanhã? É isso aí, exatamente. Então, essa estratégia toda faz com que essas pessoas que estão chegando agora, com muita sede,
com muita visão de excelência, elas com certeza vão conseguir mudar a atualidade, né? E muitos dos meus alunos falam, poxa, professora, mas o meu chefe, ele isso, ele aquilo. Eu falo, mas você está aprendendo como não fazer. Olha que exemplo. Você vai fazer diferente. Então, eu tenho muita credibilidade nessa nova geração aí, que a gente vai fazer sim as coisas diferentes e da forma correta, né, Sérgio? Com ética, com integridade, com valores e com muita disciplina para buscar essa excelência. Olha lá, boa tarde, Carlos Coelho. Fui aluno da Thalita na minha pós, também tenho esperança. Mais isso um aí a se juntar a gente aí nesse momento tão legal. Sou novo na liderança, agora posso fazer diferente, olha aí. Olha, isso aí, vai fazer diferente, que bom. Boa sorte e sucesso sempre, né? Carlos Coelho. Thalita, temos aí, olha, temos aproximadamente 6 minutos, né, da nossa live. Eu vou dar aqui o grande finale. Com a gente aqui hoje, com a grata satisfação do Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live, nosso programa no Instagram. Tem um motivo, né? Depois a gente vai contar por que a gente está fazendo todos os programas aqui. Gravando hoje a live de número 127, com a minha grande satisfação de estar contigo aqui hoje. Né? Nós tivemos uma live perdida, hoje correu tudo bem, vai correr tudo certo. Sim. E falando aqui sobre a busca da excelência no novo normal, né? Trazendo informações importantes sobre engenharia, a questão da excelência, o que é ser um black belt, o que é usar o Six Sigma e como, né, olhar, né, os concorrentes, as empresas, o trabalho de uma maneira interessante, aberta e produtiva e proativa na era digital. Thalita, com você, as palavras finais da live, uma mensagem que você queira deixar, um livro de referência, né? Em breve, né, daqui a alguns minutos, vai estar lá registrado. Mas o nosso futuro continua, o dia continua, amanhã continua. A nossa busca da excelência sempre vai continuar, porque a vida continua, não é mesmo? É isso aí. Eu acho, Sérgio, assim, como grande mensagem para todas as pessoas que ainda vão assistir, que estão participando, até agradecer a todo mundo que participou aí com a gente, comentou. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para dentro, a primeira coisa, né? Fazer uma autoanálise, entender o nosso propósito, entender o nosso objetivo e entender, ter uma visão empreendedora. Independente se eu sou funcionária de uma empresa ou se eu tenho meu próprio negócio, a visão empreendedora, ela quer dizer o seguinte, eu vou fazer sempre o melhor, eu vou buscar sempre o melhor. Não é para mim, mas é para um coletivo, né? É para a sociedade como um todo. Então, como eu vou fazer algo com excelência no meu dia a dia? Se eu me proponho a estudar tal coisa, eu vou de fato estudar. Se eu me proponho a viajar, eu vou de fato viajar bem planejado. Então, o que eu for fazer, independente do que seja, eu vou fazer com a maior excelência, da melhor forma possível. Então, a gente pensando dessa forma, com certeza a gente vai multiplicar isso nas nossas ações no dia a dia, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E isso a gente aos poucos, como um trabalho de formiguinha, que eu também brinco muito, que é um trabalho de formiguinha, a gente vai mudando o mundo e fazendo a nossa parte. Então, acho que essa é a grande lição, né? A gente se autoavaliar e trazer sempre o melhor em tudo que a gente fizer. E livros, assim... Não tenha dúvida. Eu acho que, assim, nem preciso citar um livro, mas O Poder do Hábito seria um livro legal, mas, de um modo geral, tem muitos livros de grandes líderes que hoje são boas referências no Brasil, né? Nem digo lá fora, como Steve Jobs, Walt Disney também, que a gente citou. Mas se a gente for olhar a história do Ronnie Messler, da Reserva, a história do Jorge Paulo Lemann, com Sonho Grande. Então, a gente tem muitos líderes que, se a gente ler esses livros, motivam muito a gente a fazer algo com excelência. Então, fica aí essa dica. Antes do Sonho Grande, qual o outro nome que você falou? O Ronnie Messler, que é o livro da Reserva, né? O livro da história da Reserva. Que agora isso é muito bom também. Uma sociedade com o Birman e estão abrindo uma grande empresa. Então, a gente olha para essas histórias e fala, caramba, é possível. Não precisa ser ninguém lá fora, nenhum extraterrestre, né? Tudo é possível a gente ir além. Então, é muito legal. Muitas referências boas que a gente tem no Brasil também. Ô, Thalita, o que eu tenho estudado bastante também, eu tenho aprendido muito aqui com o nosso amigo Yuval Harari,
né? Apesar de ser muito questionado, ainda não entendido, né, em alguns tópicos, esse livro aqui, 21 lições para o século XXI, né, é um livro que nos traz muitas inspirações, né? Ele, no Sapiens, ele trouxe a história do passado até hoje. Homo Deus, eu estou relendo também, ele olha para o futuro, né, o homem querendo ser Deus. Esse 21 lições do século XXI, ele traz a ideia para o momento presente. E agora tem um livrinho fininho, pequenininho, até estava comentando com esse meu amigo antes da live também. Você encontra no Kindle, né, por um valor bem mais barato do que na livraria. São entrevistas que ele tem dado recentemente sobre os tópicos da pandemia e como enfrentar esse momento de uma maneira mais assertiva, proativa, né? Porque nós não sabemos ainda o que é a pandemia. E ele diz, sabe o quê? Como líder ali, como escritor, na realidade eu não estou escrevendo sobre a pandemia, que a pandemia vai ser escrita daqui a alguns anos. É como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Você, no meio da Segunda Guerra Mundial, querer escrever sobre a Segunda Guerra. Você só vai escrever sobre a Segunda Guerra Mundial depois que ela terminar, e aí você vai contar a história. E o Harari é um dos líderes, dos autores que eu gosto, e tem aprendido, ele tem ensinado muita coisa que a gente precisa realmente entronizar, trazer para dentro, para mudar aqui e termos essa excelência, né, nesse momento tão complexo, né, Thalita? É verdade, é verdade. Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. O pessoal está trabalhando além do que já trabalhava. Parece que as 24 horas estão muito mais úteis, né? E isso é um desafio para todo mundo. Então, a gente precisa enfrentar juntos da melhor forma possível e com foco lá na frente em sobreviver, garantir a rentabilidade através das nossas ações de hoje. Então, tá difícil para todo mundo, a gente juntos vai conseguir passar dessa. E o seu tio, né, que vai ver, e a sua tia que vão assistir a nossa live, eu comentei com eles hoje que o Harari é um dos que gosta de fazer meditação e aplica a meditação pelo menos uma hora de manhã, uma hora à noite, né, como ponto de equilíbrio para enfrentar essas tensões e os desafios da nossa era aí. Olha só, é um aprendizado, né? É um exemplo a ser seguido, com certeza. Quebra essa nossa rotina. E pra gente fechar, eu acho que no sábado, quem tava na live do sábado era a Belinha no Insta, né? Tava sim. A Belinha tava lá na live de sábado, a Belinha... A gente entra de vez em quando, ela mesma entra nas lives, Sérgio. Que legal, que bacana. Que bacana. Olha, Thalita, sinal verde aqui, né? Vamos nos encontrar em breve. Né? Não tem sinal amarelo nem vermelho. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, né? Vamos seguindo aí, que você tenha uma boa noite, um forte abraço no nosso amigo lá, o maridão lá. Obrigada. O homem das tintas, a Belinha, sua mãe, toda a família. Em breve estaremos juntos aí. Com certeza. Um grande beijo. A gente se forte fala abraço. em breve. Obrigada a todos aí, um abraço e até a próxima, Sérgio. E um bom trabalho, uma ótima semana. Obrigada igualmente, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.